Agora vamos entrar na palavra, já cantamos o hino, o irmão já orou. E agora vamos entrar na palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Eita glória! 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém, meu amado irmão taxista? Ô glória! Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Você tem que ter cuidado com a língua do inimigo. Você tem que ter cuidado com a língua do ser humano na terra. Porque muitos estão com a língua afiada para praticar o mal, mas não está com a língua para praticar o bem. Não entendeu não? Você tem que ter cuidado com a língua do ser humano. Porque tem pessoas que têm a língua não para praticar o bem, mas a língua para praticar o mal. Esses que usam a língua para praticar o mal, receberá o mal. Eita glória, não é não, meu irmão? Aquele que usa a língua para praticar o que não presta, perecerá. Mas aquele que tem a língua para praticar o bem, Deus ajudará a vencer as coisas deste mundo. Mas nesta terra, a gente tem que entender que o seu amigo é Jesus Cristo. Eu vi uma cena, irmão, que a mãe da menina disse que não gostava da amiga dela, da filha dela. E aí a amiga dela deu um bracelete, mas nesse bracelete, sabe o que aconteceu? Essa jovem começou a emagrecer, aí ficar no hospital, na UTI, quando descobriu que foi a amiga dela que deu um bracelete, mas com um pensamento, com as coisas ruins que ela fez para destruir a amiga dela. Agora, que diabo de amiga é essa? Essa é a amiga do diabo, que prepara o terreno para querer destruir a própria amiga. Deu para entender isso, rapaz? Então você tem que ter cuidado com a língua, tem que ter cuidado com as suas amizades. Você tem que ter cuidado com essas pessoas que dizem que é seu amigo, que é sua amiga, porque na verdade o seu amigo, sua amiga é Jesus. Você tem que ter cuidado com essas pessoas que dizem que é seu amigo, que é sua amiga, porque essa amizade toda que diz que é sua amiga é para querer destruir você. Deu para entender? Então você tem que ter cuidado com a língua. Amém, Bessa? Amém, Irinha? Oh, glória! É Jesus poderoso. Então você tem que ter cuidado com a língua do inimigo. Você tem que ter cuidado com a língua do ser humano. De praticar para usar o bem, que é praticar o mal. A menina disse que era amiga dela. A mãe dizia, eu não gosto dessa sua amiga. Quando foi descobrir, a amiga estava fazendo porcaria para ela. Deu para entender? E você tem que ter vigilância com essas pessoas que dizem que é seu amigo, que é sua amiga. Amiga do diabo. Amigo que é amigo não vai te levar e não vai fazer mal a você. Amigo que é amigo vai levar você para fazer as coisas boas. Glória! Deu para entender, jovem? O seu amigo é tua mãe e teu pai, não é os seus amigos. Porque esses amigos do diabo ficam dizendo, é meu amigo. Que amigo, rapaz? Amigo seu é tua mãe, teu pai e Jesus. Não confie nessas pessoas que diz que é seu amigo. Glória, vigilância constante. Eita glória! Fica atento com essas pessoas que dizem que é seu amigo. Começa a fazer coisas para você e dizer, é meu amigo. Mas quando está por detrás, começa a fazer coisas erradas para destruir você. Deu para entender, meu querido amado vendedor de castanha? O seu amigo é Jesus. O seu amigo é tua mãe e teu pai. Eita glória! Quisero eu me suportais e seis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo vós que sejais paciente comigo, pois tenho o verdadeiro
ciúme de vós. E esse zelo vem de Deus, pois vós consagrai o casamento e o único esposo, que é Cristo, e a fim de que vós apresentar a Ele como virgem pura. Ele é o meu Senhor Jesus de Nazaré. Então fique atento, porque a língua, cuidado com a língua do diabo. Você tem que estar atento com essas pessoas que na frente com você é uma coisa e por detrás é outra. Esses não são seus amigos. Esses amigos que só querem destruir você, caia fora dessas pessoas que dizem que é seus amigos. Fofoqueiro, mentiroso, e fica falando mal de você por detrás de você. Esses não são seus amigos. Esses são amigos do diabo. Oh, glória! Eita, glória! Ei, Jesus poderoso e maravilhoso. Há muito tempo não para aqui, eu estou assistindo falta dos irmãos. Está com saudade dos irmãos, mas só que a gente não pode ficar só aqui. Nós temos que estar viajando. E quando eu peguei a estrada, vi esse jovem passar com uma cliente. Ele não me viu, ele me viu. Eu falei com ele. Estava indo ali para Taperoá. Oh, glória. E diz assim a palavra: e esse zelo vem de Deus, pois vós consagrei em casamento e o único esposo, que é Cristo, a fim de vós apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, o receio é que assim como serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se faste da sincera, pura devoção a Cristo. Você tem que ser sincero, você tem que ser correto, você tem que ter o amor ao próximo, ao meu ser humano. Mas se você é uma pessoa que não tem amor a você mesmo, como você pode depositar o amor ao próximo? Você tem que depositar o amor a quem Deus mandou dizer: ama o próximo também. Louvado seja. É bom de volante. Oh, glória. Aleluia. Então você tem que ser uma pessoa direcionada a Cristo. Aí você vai ter o amor no teu coração para ajudar aquele que necessita de ser ajudado. Mas tenha cuidado com a língua do inimigo. A língua do inimigo é terrível. Ele pode querer te derrubar e te destruir. Oh, glória! Louvado seja o nome daquele que é justo e verdadeiro. Eita, glória! E diz assim a palavra: porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis em um outro Espírito que não é o Espírito que creio, recebeste, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo e nada inferior esses iminentes após o tolos, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nos vós temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado? Ou humilhar-me com o propósito de vós exaltar? Pois vós preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Deu para entender que as coisas têm que ser de uma maneira direcionada ao Criador, direcionada ao verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo, não essas coisas religiosas
que vive enganando muita gente, você tem que estar atento com as coisas do alto, olhar para o alto e agradecer a Ele pelas oportunidades e pelos livramentos que Ele tem dado em sua vida. Então você tem que ter cuidado com a língua do inimigo, com a língua daquelas pessoas que diz que são seus amigos, mas é amigo do diabo. E por detrás está falando mal de você, falando mal da tua casa, da tua vida. Fica atento, presta atenção, fica atento com essas pessoas com a língua do diabo, fofoqueiros, que fica olhando a vida de um, a vida de outro. Buscai e entregai e aceitai Ele como seu Salvador. O texto que nós estamos terminando de ler fala: cuidado com a língua, os lábios do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio dar vida, vida com abundância. Ele quer te dar a tua vitória. Ele quer que você seja vencedor. Ele quer que você tenha uma vida ligada com Ele. Ele quer que você tenha uma vida conectada com Ele. Ele quer que você busque a Ele e aceitai Ele enquanto há tempo. Oh, glória! Eita glória! Ei, Jesus poderoso e maravilhoso e eterno Deus. Busca Deus, entrega a tua vida ao Senhor e aceitai, porque o tempo está próximo. Cada dia, cada ano, cada mês, as coisas vão piorar na terra. Até 2040, as coisas vão piorar cada dia mais. E o que eu devo fazer, irmão Hilton? Entrega a tua vida a Jesus enquanto há tempo. 2 Coríntios capítulo 11, é o que nós estamos terminando de ler. E humilhar-me com o propósito de vós exaltai, pois preguei gratuitamente o Evangelho de Deus, para vós servir, e despojei outras igrejas de seus recursos, e recebendo delas o sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco, passei necessidade financeira e não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Olha o que Paulo está dizendo. Às vezes, quando você é um servo, quando você é servo de Deus e prega o Evangelho, é muito difícil. Acontece quando você pede, quando você vai e pede ajuda ao irmão para ajudar na obra missionária. Nós ficamos parados pensando que tem momentos que você precisa de pedir ajuda a um irmão que tenha mais condições financeiras do que você e eu, para dar continuidade ao trabalho missionário. Mas tem momentos que a gente fica parado para pensar que a gente não pode ficar. Eu não gosto de estar incomodando as pessoas para querer ajudar na obra de Deus, mas nós temos que estar cada dia mais, hein, jovem? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar cada dia mais afirmado, buscar, porque se você não tem ajuda para a obra de Deus, não se preocupe, porque tem um que está no trono branco, e ele te ajudará a você dar continuidade à obra missionária neste planeta, nesta terra. Tem momentos que eu, como pregador do Evangelho, tenho muitas dificuldades para dar procedimento para pregar o Evangelho nas ruas, porque a gente precisa. Só 3 quilos de alimento, rei da castanha.
Tem momentos, eu como missionário, pregador do Evangelho de rua, pela misericórdia do Senhor, temos dificuldades financeiras para dar continuidade na obra nesta terra. Mas Jesus falou que não se preocupe, eu vou usar servos meus para te ajudar, porque às vezes quando eu não recebo ajuda, não tem problema, eu tenho que continuar pregando a palavra, temos que seguir em frente. Aqui o apóstolo Paulo passava por dificuldades, mas lá na frente ele teve a ajuda de uns irmãos para dar continuidade à pregação do Evangelho. Eu não sou diferente. Tem momentos que eu, como pregador de rua, missionário, passamos por dificuldade, por problemas de financeiro para pregar o Evangelho. Mas Jesus falou que Ele é o dono do ouro e da prata, e é para eu não me preocupar. Se hoje não desse para pregar, ficaríamos em casa. Mas não, Deus me deu a oportunidade para estar aqui hoje para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. Com ajuda ou sem ajuda, nós temos que pregar a palavra. Se nós tivermos um propósito de viajar longe e não tiver condições financeiras, fica aqui na cidade mesmo para pregar o Evangelho, para levar a palavra. Sabe por quê? Porque o Evangelho, o ídolo do Senhor não pode parar, tem que continuar pregando a palavra. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, já há 12 anos, é pregando a palavra de Deus nas ruas. Quando se submete irmãos servos do Deus Altíssimo e ajuda os irmãos na obra missionária, amém. Quando você não tem ajuda, amém também. Segue em frente, prega o Evangelho, porque Ele cuida de você e cuida de mim. Oh, glória! Deus vai entender? Então nós que pregamos o Evangelho, não podemos ficar preocupados, não podemos ficar aflitos, não podemos ficar ansiosos, não podemos ficar angustiados porque não viajou, porque não foi para algum lugar. Pregue dentro da sua cidade. Se você não pode viajar para fora, pregue dentro da sua cidade, porque tem momento, tem hora que você não pode também estar incomodando alguns irmãos para lhe ajudar na obra missionária. Porque, por um lado, é obrigação. Eu penso que não é obrigação das pessoas quererem me ajudar na obra missionária. Não é obrigação. Você tem que sentir se quer ajudar ou não. Mas o objetivo que Ele plantou no meu coração é para a gente pregar a palavra, levar a palavra para quem está necessitado, porque estamos vivendo um tempo terríveis e as coisas vão piorar na terra. O texto que nós estamos terminando de ler fala que Paulo passou por alguns momentos difíceis financeiros. E também falam sobre a língua do diabo. E o diabo só vem para acusar. O diabo só vem para estar falando do teu passado. Mas ele não tem poder para falar do teu futuro, rapaz. Oh, glória. A palavra de Deus diz: cuidado com a língua, cuidado com o lábio do diabo. Cuidado. Essas pessoas que dizem que são seus amigos, tenha muito cuidado, porque por detrás começa a falar mal de você, querer fazer até feitiçaria para você, que diz que é seu amigo. Amigo do diabo. Oh, glória. Aleluia. Enviarei um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. E então, certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região poderá privar-me dessa glória. Oh, glória. Cuidado com o lábio do diabo. Fica atento. Fica preparado espiritualmente. Porque o mundo jaz no maligno. As coisas estão piorando. E as coisas vão piorar cada dia mais.
E a única solução para a raça humana é entregar a vida para Jesus enquanto há tempo. Vamos, porque o tempo não nos espera.